Glória a Deus. Eu estava aqui comentando com o povo do Senhor aqui em Limeira. Nós gravamos esse programa aqui em Limeira e falando a respeito da palavra do Senhor, e hoje nós vamos conversar a respeito da voz do Senhor. Eu vou pedir para todo mundo abrir em João capítulo 10, a Bíblia, Evangelho de João, né? Capítulo 10, versículo 27. Olha o que diz aí, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Irmãos, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Quer dizer, quantas coisas você vê acontecendo hoje, no mundo, às vezes até em lugares perto da gente, porque muitas vezes a pessoa, ela não conseguiu ainda aprender a ouvir a voz de Deus. Mas o que é ouvir a voz de Deus? É ficar procurando vozes no ar, né? Quem sabe uma hora eu ouço Deus falar comigo. Não, irmãos, ouvir a voz de Deus é você ter um discernimento da palavra. Quer dizer, quando Deus está falando com você, quer dizer, quando Ele está te orientando. E muitas vezes, irmãos, nós ouvimos uma palavra, que aquela palavra parece que aquele momento não é para nós. Aquele momento parece que não tem nada a ver com a gente. E às vezes a pessoa até, porque o momento não tem nada a ver com ela, ela despreza. Aí o dia que é para usar essa palavra que ela aprendeu, ela não usa, porque ela desprezou a palavra. Um dia Jesus estava andando com os discípulos, e ele conversando com os discípulos, ele falou assim, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Ele falou com eles, irmãos. Ele conversou com os discípulos. Aí quando os discípulos ouviram, aí de repente Jesus foi preso, um desespero tremendo, Jesus foi crucificado, aqueles discípulos que iam a caminho de Emaús tristes, porque estavam esquecendo aquilo que Jesus falou. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra, nós somos preparados para todos os momentos da nossa vida. Nós não somos preparados só para festas, né? Por exemplo, uma pessoa, ela ouve a palavra de Deus, ela é preparada para uma festa, ela é preparada para uma perda, ela é preparada para os dias que as vacas estão mais gordas, ela é preparada para o dia que as vacas estão mais magras, ela é preparada para todos esses momentos, só que às vezes ela se esquece da palavra. Ela começa a agir, ela esquece de ouvir a voz de Deus. Quer dizer, quando eu vejo às vezes a pessoa ficando em dúvida, mas eu não sei porque ele não é evangélico, ela não é evangélica, mas será que não é Deus que já está mostrando para você que isso vai dar problema lá na frente? Só que a paixão, pessoal, a diferença da paixão por o amor, é que o amor, ele tem sentido, a paixão, ela é cega, a paixão faz a pessoa fazer coisas que ela nem acredita. Uma pessoa apaixonada, se você for falar com ela fala até para você ficar quieto, porque ela está apaixonada, ela acha que aquilo, quer dizer, ela não está nem ouvindo a voz de Deus. Mas você já consultou Deus a respeito disso? Não, eu não quero falar nisso agora, eu estou feliz, não vem estragar minha felicidade. Mas irmãos, quando o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quer dizer, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Por exemplo, eu vou fazer uma sociedade, de quem eu vou ser sócio? De quem que eu vou ser sócio? Não, isso aí depois a gente vê. Não deveria ver depois, não, mas devia ver antes. Devia ver antes. Porque às vezes a pessoa numa sociedade, ela faz o que justamente já tinha feito com outros sócios. E a pessoa diz, puxa vida, onde que eu estava que eu não percebi?
Aonde que eu estava, né? Eu sei que às vezes é duro dizer, mas para a pessoa solteira, a gente tem que avisar. Se a pessoa está solteira, suponhamos aí que eu tivesse solteiro, a Suzy solteira. Aí a Suzy fosse visitar a minha casa. Suponhamos que eu maltratasse a minha mãe, né? Poxa vida, a Suzy tinha que ser inteligente. Fala, ele nasceu da mãe dele, da barriga da mãe dele, né? Ele maltrata, imagine eu que ele está conhecendo agora, né? Deus está falando com ela, né? Ah, não, mas ele é o homem da minha vida, eu quero porque eu quero. Vai querer mais para frente, vai lembrar que Deus mostrou, Aí eu vou na casa dela, ela fala para mim, ó, aquele irmão meu, faz 15 anos que eu não olho para a cara dele. A minha mãe, eu mal converso com ela. Eu tenho uma irmã também que a gente já se pegou na rua, já se rolou, e a gente também não se olha mais. Eu falo, opa, peraí, né? O que é isso? Né? Quer dizer, irmãos, se nós formos perceber, se nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, né, toda aquela coisa que quer te apressar, que quer fazer você correr, você fala, não, peraí, eu tenho que orar, eu preciso buscar ao Pai, eu preciso de uma direção de Deus, porque quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, irmãos, é dar os passos certos, porque tem gente que dá um passo para frente, 3 para trás, por quê? Né? Quando parece que está indo, está voltando, mas por que está acontecendo isso aí? Quer dizer, será que a pessoa está sabendo ouvir? Eu vou mostrar para você lá em Salmo, vem no Salmo 29, olha que poder é esse que existe na voz do Senhor. Salmo 29, isso aí não tem macumba que resista, não tem, se eu começar a namorar com uma pessoa idólatra, como é que eu vou fazer? Quer dizer, eu amo a Deus e ela ama a idolatria. Como é que nós vamos se dar bem, pessoal? Como é que é? A hora que eu ver ela acendendo uma vela lá, vai me dar um nojo tão grande que eu não vou nem dormir com essa mulher, pessoal. Eu não vou. Quer dizer, isso eu tenho que ver antes. Quer dizer, eu falo, como é que eu vou dormir com uma pessoa? Agora, se conheceu depois, tudo bem, né? Ah, pastor, eu já era casado, eu já estava na igreja, eu não estava na igreja ainda, depois que eu me converti. Agora, antes, a pessoa já conhecia Jesus antes, quer dizer, foi ser sócio do pinguço lá, aí chega de sexta-feira, o pinguço compra lá 5 dúzias de cerveja, fecha a empresa lá, fala, hoje nós vamos beber aqui. Ah, mas eu sou contra. Você tinha que ter sido contra antes, agora vai fazer o quê? Né? Quer dizer, será que a pessoa não vê, pessoal, que ela está enfiando o pé no lodo, no buraco, numa armadilha? Quer dizer, a pessoa tem que aprender a ouvir Deus, pessoal. É igual a pessoa, por exemplo, que gosta de falar com estranhos na internet. Irmãos, a pessoa que gosta de falar com estranhos na internet, ela está abrindo uma cova, ela vai cair dentro dessa cova. Quer dizer, por quê? Porque na internet você não conhece ninguém. Quer dizer, a pessoa diz ali que é o fulano de tal, que é o ciclano, que é a beltrana, quer dizer, e a pessoa acredita. Quer dizer, a pessoa acredita, ah, você nasceu aonde? Eu nasci na cidade tal. Nossa, minha mãe é dessa cidade. Aí o bobinho, coitado do outro, ah, sua mãe é da mesma cidade que... Nossa, quem sabe a nossa família não se conhece... Irmão, você está falando com um estranho, irmãos. Você deixou de ouvir a voz de Deus há muito tempo, você está carente. Essa tua carência vai poder destruir a sua vida. Quer dizer, como é que pode um negócio desse? A pessoa conversa e ela se empolga e ela fica... Irmãos, às vezes a pessoa do outro lado, ela nem sabe quem é essa pessoa. Ela nem imagina quem é essa pessoa. Quer dizer, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quer dizer, olha o que diz o Salmo 29, no versículo 4. Olha que poder é esse, ó. Salmo 29, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim,
O Senhor quebra os cedros do Líbano. Olha aí. Por que usou a referência de cedro do Líbano? Que era uma referência do que tinha de força, de uma coisa difícil de se quebrar, e tudo mais. A voz do Senhor quebra. A voz do Senhor tem esse poder. Quer dizer, nós precisamos aprender isso daí. Só lá tem, às vezes ela está conversando com uma pessoa, ela acha que conhece essa pessoa. Peça para Deus a nudez dessa pessoa. Peça. O mundo não, o mundo, coitado, é bobinho, né? O mundo quer ver a nudez física. A nudez física mexe com a tentação, a pessoa fica cega e se afunda. A nudez espiritual é diferente. O namoro cristão, irmãos, nunca um casal deve dormir junto. Nunca. Eu não aconselho nem na mesma casa. Nem na mesma. Depois que casar, sim. Né? Depois que casar, aí sim, peça a nudez espiritual. Fala, meu Deus, me mostra a nudez espiritual dessa pessoa. Me mostra, eu quero. Quantas vezes, irmãos, pessoas estão perto de uma oportunidade e alguém pede a nudez espiritual, fala, meu Deus, me mostra. A pessoa se mostra. Só fala, olha só, né? É igual a história da goiaba, né? Que é bonita. Uma goiaba enorme, a pessoa comprou, levou a goiaba para casa. Não quis nem dar um pedaço para ninguém, tão bonita que era a goiaba, né? Aí chegou lá, partiu a goiaba, tinha bicho dentro, né? Mas dava para saber se tem bicho dentro? Não tem como, irmão, só depois que abrir. Você só sabe quem é as pessoas em determinadas situações, enquanto não abre, não adianta. Enquanto não vai abrir, não adianta. Quer dizer, muitas vezes a pessoa acha que é uma coisa e acaba sendo outra, mas a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é poderosa, ela quebra o cedro do Líbano. Quer dizer, coloca isso diante de Deus, comece a falar com Deus, comece a conversar com Deus, a ficar firme na palavra em nome de Jesus. Por quê? Porque sempre a pessoa tem uma história, e nem sempre aquela história da pessoa é verdade. Precisa ouvir a outra parte. É necessário ouvir a outra. Nós sempre costumamos dizer, né? O filho sai de casa, quem é que ele diz que não presta? Ele diz que quem não presta é o pai. Mas a hora que vai ver, o cidadão com aquela idade nunca trabalhou, sempre se escorou nas costas do pai, sempre precisou da mãe, quer dizer, sempre foi um tremendo de um ingrato. Daí a pessoa diz que é o pai que não presta, a mãe que não presta, embora em alguns casos a gente sabe que realmente tem aquele pai, aquela mãe, que infelizmente não cumpriu com o papel de pai, com o papel de mãe. Quer dizer, mas só que nós precisamos em tudo na vida ter um discernimento. Meu Deus, é o Senhor que está usando a boca desse irmão? É o Senhor? Como minha irmã falou comigo, pastor, quando o senhor chegou aqui, né? Faz tanto tempo já que eu cheguei, né? Está quase na hora de sair, né? Aí quando eu cheguei, né? Eu não quero sair não, depender de mim eu fico, aqui é gostoso, né? Quando eu cheguei, uma irmã foi aconselhada, um casal, falou, sai, não fica não, porque aí o marido dela falou assim, então vamos sair, né? A pessoa que falou com a gente tem como uma referência, a pessoa podia até ser uma referência, mas às vezes a pessoa começa a perder o alvo, irmãos. Às vezes uma pessoa que foi usada por Deus hoje, amanhã ela pode perder o alvo. Você não pode achar que aquela pessoa é Deus, poxa vida. Às vezes a pessoa até revela uma coisa, dá certo. Não é por causa disso que ela vai ser o Deus da sua vida. Ah não, mas um dia eu estava doente, ele orou, fui curado. Sim, mas nem tudo que ele falar daqui para frente vai ser verdade. Eu tenho que levar para a palavra de Deus, quer dizer, o que ele está dizendo agora? O que ela está falando? Aí a mulher chegou para o marido e falou, vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Essa soube ouvir a voz de Deus, pessoal, ela soube. Vamos esperar, vamos discernir. Quer dizer, a boa árvore dá o quê? Dá o fruto bom, né? A boa árvore dá o fruto bom. Às vezes nós temos que até esperar o fruto para saber se a árvore é boa. Agora a pessoa dá um monte de fruto ruim, como é que ela vem dizer que a árvore é boa? Né? Quer dizer, tem que invocar o poder de Deus, falar, meu Deus, o Senhor diz na sua palavra, que a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano.
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, o Senhor tem uma voz poderosa. Por que que às vezes a pessoa diz, eu entrei na igreja, a minha vida só foi para trás? Mas que espírito de caranguejo é esse aí? Né? Por que foi para trás a vida da pessoa? Qual é a razão? Não sei, porque eu nunca tive um pastor que me ameaçasse para me dar dinheiro na igreja, nunca tive. A minha escola, graças a Deus, foi uma escola muito boa, nunca tive ninguém. Agora, eu aprendi a ser fiel a Deus, independente de qualquer coisa. O infiel, quem é que vai acreditar no infiel? Não é, pessoal? Quer dizer, o infiel é uma coisa incrível, né? O infiel, ele faz as bobagens dele e quer honra, né? Pode perceber, o infiel lá fora, ele faz as bobagens dele e ainda quer ser honrado ainda. Está certo que eu errei, está certo que eu fui infiel, mas não, espera aí. O infiel tem que cair de joelho e pedir perdão a Deus, pessoal, porque a infidelidade é terrível. A infidelidade traz com ela ingratidão. Isso é ingrata, poxa vida. Quer dizer, a pessoa é infiel, quer dizer, ela vai e olha, não, mas eu sou fiel. Sim, mas o coração precisa mudar. Quando eu começo a olhar, ouvir a voz de Deus, às vezes eu tenho plena convicção que eu tenho que continuar aqui, mas ao ouvir a voz de Deus, eu falo, não, espera aí, isso é uma convicção minha, mas não é a direção que Deus está dando para mim. A primeira vez que eu ouvi a mensagem, falaram que o missionário viria num sábado. Aí eu não conhecia o missionário, nunca tinha visto o missionário na televisão. A minha mãe disse que já assistia, eu nunca tinha visto o missionário. Aí, chegou sábado, o missionário chegou lá, eu olhei, sentei na frente, fiquei só olhando, né? Aí o missionário começou a falar, tudo que ele falou, eu estava fazendo ao contrário, tudo. Aí eu falei, puxa vida, hein? Tudo que o missionário está falando, eu estou fazendo ao contrário. Quem é que está certo? Deixa eu ver a vida dele, deixa eu ver a minha. Né? A vida dele, uma pessoa super bem sucedida. A minha, um naufrágio. Né? Irmão, tem gente que está com o barco furado, entrando água dentro, está dizendo que nós estamos falando está errado. Então, continue, irmão. Não sei até quando você vai conseguir jogar água para fora com esse baldinho velho que você tem aí. Quer dizer, eu não sei. Quer dizer, por que razão nós vamos querer o mal da pessoa? Qual a razão, irmão? Eu estou aqui para pregar, a maioria dos pastores, não pode dizer todos, mas a maioria abriu mão de algo, que tinha sonho, que tinha desejo, que tinha algo, não é para você ter uma ideia, fazem 22 anos que eu me converti, nós estamos marcando agora o aniversário do missionário, o missionário vai para Israel, nós vamos lá cantar parabéns para o missionário, né? 22 anos, irmão, que eu estou na igreja, né? Eu nunca fui para Israel. Pastor, você não foi para Israel, mas você foi para a Europa. Eu também não fui. Você não foi para a Europa, mas você foi para os Estados Unidos. Eu também não fui. Eu também não fui. Quer dizer, eu posso contar os domingos nas mãos que nesses 22 anos eu deixei de fazer. Para que eu estou aqui para querer o mal da pessoa? A pessoa fala, ele não engana. Mas qual a razão de enganar alguém, pessoal? Quer dizer, a palavra de Deus, quando o missionário deu, eu falei assim, eu preciso ver minha vida, porque tudo que ele está falando, eu estou fazendo do avesso. Eu preciso ver, eu vou confiar que aquilo que ele está falando da Bíblia é a palavra de Deus. Depois do pastor Rogério Postigo, depois do pastor Jaime, eu falei, por que razão esses homens vão querer o meu mal? Qual a razão de querer o meu mal? Quer dizer, se uma mulher vem, o marido está maltratando ela, o marido fica com raiva da gente, mas nós somos os primeiros a falar, irmã, perdoa, ora por ele, vamos trazer ele para a igreja, ele vai se converter. A mulher é a mesma coisa, irmã, ora a Deus em nome, é o filho, pastor, eu estou a fim de colocar meu filho para fora. Fala, não, irmão, vamos orar a Deus, não faz isso não, seu filho é herança do Senhor. Que mal que é que tem na palavra de Deus? O mal não está na palavra de Deus. Agora, é o tal negócio, se você coloca algo bom no meio de algo estragado, aí o negócio fica sério. Quer dizer, o meu coração,
ele tem que ser uma boa terra para receber a palavra. Quer dizer, aonde é que eu estou impedindo a palavra de Deus de agir? Quer dizer, por que um homem casado está ouvindo a palavra há anos e não é um melhor marido? Qual a razão? Ah, pastor, ele não é um melhor marido por causa da mulher dele. Não, ele não depende da mulher dele para ser o melhor marido. Ah, ela não é uma melhor esposa por causa do marido. Não, ela tem que ser uma melhor esposa, ele tem que ser um melhor marido. Quer dizer, por que eu não sou um melhor filho? Eu não sou um melhor filho por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Não, você não é um melhor filho, porque você ainda não entendeu o que é honrar o teu pai e a tua mãe. Só o dia que você entender isso que você vai ser. Só o dia que você compreender que é um mandamento. É um mandamento, honra teu pai e honra tua mãe. Quer dizer, na realidade, quando eu impeço a minha esposa de honrar o pai e a mãe dela, eu estou adquirindo essa maldição para minha casa. Quer dizer, quando eu impeço, ou se ela me impedir de honrar o meu pai ou minha mãe, quer dizer, isso está na palavra de Deus. Quer dizer, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não têm ouvido a voz, e essa voz, ela é majestosa, ela quebra o cedro do Líbano, e às vezes, você vai ver, olha Atos 27, é uma passagem bem conhecida, eu não vou demorar muito não, mas eu preciso falar isso para você hoje. E olha, pode ter ficado a vida toda sem ouvir a voz de Deus. Se hoje decidir ouvir, muda tudo. É uma coisa incrível. O dia que eu decidi ouvir, eu falei, não, eu vou ouvir. Meus amigos não queriam, né? Meus amigos ninguém queria. Meus amigos davam risada. Familiares, a maioria não queria. Hoje, tem um pouquinho que já quer. Não é muito também, não. Né? É Atos... Olha o que diz aí, é Atos 27, né, que eu falei. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é o porto de Creta, que olha para a banda do vento da África, do cor e invernar ali. E soprando o vento subranamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio já arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele podia não ser capitão do navio, mestre do navio, mas ele tinha estado com Deus. Quer dizer, às vezes, irmãos, a pessoa... ela acha, mas colocar um pastor solteiro numa igreja, o que esse pastor solteiro vai ajudar os casais? Irmãos, ele não precisa dormir com uma mulher para entender de casamento. Ele pode ter contato com Deus, e Deus revelar as coisas para ele através de casamento, e ele falar com Deus, falar com o Senhor. O que esse pastor vai falar de mim de prosperidade? O que ele tem? O pastor, ele não precisa ter uma casa, uma cobertura, ele não precisa ter, às vezes, nem um carro, ele não precisa, não, mas ele tem estado com Deus, ele tem estado com o Senhor, quer dizer, e o apóstolo Paulo esteve com Deus, disse, pessoal, essa embarcação aqui está perigosa. Aí o piloto estava lá, o mestre, os dois entendiam de mar como ninguém, né? Irmãos, ainda que, eu já dei várias voltas de barco, ainda que o cidadão fala lá, já orei a meteorologia hoje, está tudo certo, pode entrar no barco aí, vamos embora. Mas eu sempre faço a minha oração, falo, Jesus, se o senhor não quiser aí, o senhor dá um jeito nisso aí, nós nem entramos nesse barco aí não, é igual o avião. Falo, Jesus, se o senhor não quiser, não tira do chão isso aqui não, eu fico aqui o tempo que for, mas eu quero subir na tua asa, na tua vontade, no teu poder,
na tua unção, e também se falar que não vou mais, também não vou. Quer dizer, a direção, quer dizer, não adianta você achar que entende muito de uma área, né? Você vê os ataques que estão acontecendo no mundo todo, são em países especialistas em segurança. E aí? O que você me diz, né? Um avião vinha atacar o Pentágono, poxa vida, né? Um avião, né? Um não, né? 2 passarem nas fortalezas maiores, né? E um bater num prédio de um lado, outro bater na torre do outro e derrubar tudo ali. Cadê a segurança, irmão? Cadê? Quer dizer, tem gente, irmãos, que ainda não entendeu. Ela acha que ela precisa se apegar só no conhecimento. Não, irmão, tem tanta gente que tem um conhecimento que era para ser um cientista da NASA e está vendendo aí as coisinhas na rua para poder viver. Quer dizer, por quê? Porque não é só o conhecimento. Quer dizer, você vê, o apóstolo Paulo avisou, falou, essa embarcação aqui não está boa. E às vezes a palavra vem para mim e vem para você, abre teu olho. Isso aqui não está bom. Aí você fala, nossa, eu recebi essa palavra falou comigo. Opa, então desperta. Peraí, aquela amizade que eu tenho, essa amizade que eu tenho na internet, eu não conheço a pessoa, Deus está usando o pastor. Não, mas ainda vai continuar com a amizade ainda, vai conversar ainda. E o meu pastor veio falar, quase, só fala, não, mas o pastor nem me conhece, aí eu sou... Irmãos, Deus avisa a pessoa. Quer dizer, Deus, ele fala com a pessoa, para a pessoa se preparar, para a pessoa, você tem condições de estudar, irmão? Estuda. Você tem condição de se preparar? Se prepare, irmão. Aí a pessoa fala, não, mas isso daí... Não, irmão, quantas pessoas não falaram? Esses dias um pastor veio conversar comigo, falou, pastor, um dia você me encontrou, eu estava em dúvida se eu voltava a estudar ou não. Eu falei para ele, irmão, você pode até ficar em dúvida, mas esse curso que você vai fazer é de 5 anos. Esses 5 anos vai passar, você fazendo ou não fazendo. Esses 5 anos vai passar, você pode ficar 5 anos sem fazer, ou você pode fazer e daqui 5 anos você se formar. Ele falou, pastor, eu louvo a Deus pela tua vida, hoje eu estou formado. Quer dizer, os anos passaram da mesma maneira. Quer dizer, você pode, por exemplo, o ano que vem é o ano de Copa do Mundo, não é? O ano que vem vai ter outra Copa, né? A última foi no Brasil, não foi? Agora a outra vai ser na Rússia, não vai? Você pode falar, meu Deus, vai ter essa Copa na Rússia, em 2018, né? Aí a outra vai ser 2022. O que eu vou fazer da minha vida até 2022? Né? O que eu vou fazer? Até 2022 eu quero fazer isso, eu tenho um plano de fazer. Claro, a confirmação vem de Deus, mas você tem que ter projeto, você tem que ter algo no coração. Não é? Por quê? Porque você não pode acordar de manhã, abrir os olhos só porque você esqueceu de morrer. Não, em hipótese alguma. Né? Você não pode, você tem que levantar de manhã com objetivo, com propósito, até no sentido da igreja, até no sentido do evangelho. Que diferença você vai fazer? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que sal que você vai ser nesse planeta? Que luz você vai ser nesse planeta? Né? Quer dizer, tudo isso é ouvindo o quê? A voz de Deus. Só que o piloto lá olhou, o mestre olhou, falou para o piloto, esse doido aqui que não entende nada de embarcação, está falando que vai vir, está perigosa a nossa embarcação. O cara acho que olhou para o céu e falou, isso aqui está maravilhoso, isso aqui, esse cara está doido, esses crentes aí está tudo louco, está tudo xarope. Quer dizer, aquela coisa, daqui a pouco veio o vento lá chamado Euraquilão, saíram sem direção. O que eu achei interessante, que foi que antes do vento, ficou tudo brando. Isso aí era até para o pessoal rir, né? Que fica tudo brando, fica tudo calmo. Isso é besteira, isso aí é tudo bobeira, isso aí é... Não, irmãos, olha o que Deus nos orienta em Provérbios. Vai lá em Provérbios. Olha o que o Senhor nos orienta no versículo 5, 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não se apoie no seu entendimento, confie em Deus. Pastor, mas eu tenho muito conhecimento no que eu faço. Sim,
Mas não se apoie nesse conhecimento. Se apegue com Deus. Fale com Ele, ouça a voz dEle. Queira ouvir o Senhor. Uma vez perguntaram para um cidadão por que tudo que ele fazia dava certo. Aí ele fez uma reunião ali no escritório dele, aí ele falou assim, eu vou mostrar para vocês porque o que eu tenho feito, porque ele ia comprar, por exemplo, uma criação, e ele não comprava. Aí o pessoal falava assim, olha, esse cavalo você tem que comprar, esse cavalo está num preço bom. Ele falava assim, não, mas eu não vou comprar esse cavalo agora eu não vou comprar esse cavalo. Passava 2 semanas, o cavalo morria. Aí o pessoal falava, mas não é possível, esse cara o que ele tem? Né? Ele vai fazer um negócio, vai comprar uma parte de uma empresa. Ele falou, não vou comprar agora não. E tinha umas que ele comprava, quando ele comprava as ações iam lá para cima. Aí o pessoal quis conversar com ele, aí ele chamou o pessoal no escritório, tinha uma salinha, aí ele falou assim, ó, essa salinha aqui que é a resposta. Os caras abriram a porta da salinha e falaram, mas não cabe ninguém lá dentro. Ele falou, não, cabe eu. É onde eu me coloco de joelhos diante de Deus e falo com Deus, naquilo que eu vou fazer. Ele falou, tudo que eu vou fazer, eu coloco diante de Deus. Tudo que eu vou fazer, irmão, fala a verdade. Nós colocamos diante de Deus as coisas que nós achamos mais difíceis. As fáceis, nós saímos igual bobo fazendo, irmão. Você fala se não é verdade. Você vai fazer um negócio, o negócio está na tua mão, você só fala, ah, meu Deus, ai, meu Deus. Você fala, não, essa aí está no papo, chega lá, dá errado o negócio. Você fala, ah, meu Deus, mas por quê? Irmãos, muitas vezes nós estamos nos estribando no nosso próprio conhecimento. Quer dizer, eu posso ter uma mensagem muito boa para dar para você, mas se o Espírito Santo não trouxer você para a igreja, não adianta. Quer dizer, não adianta, eu vejo às vezes pessoas fazem estudos que dá até uma inveja santa do estudo da pessoa, né? Mas tem que ter o Espírito Santo para poder fazer, para desenvolver, para poder, senão não vai adiantar. Quer dizer, não se estribes no seu próprio entendimento, porque você pode ser muito conhecedor da sua área, nós podemos achar que estamos há anos dominando, estamos indo para, vendo e tudo mais, até com os filhos. Podemos achar que conhecemos os filhos, nós temos que pedir discernimento para Deus, falar, meu Deus, eu preciso de discernimento do Senhor. Tem coisas que às vezes acontecem que a pessoa nem sabe, que está ocorrendo, que está acontecendo. Quer dizer, nós não podemos nos estribar no nosso próprio conhecimento. Ele diz aqui, olha o versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. 1 aos Coríntios, eu tenho mais 2 versículos só para dar para você. 1 aos Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo falou uma coisa, que eu não posso deixar passar batido isso, porque entre ouvir a voz de Deus, tem gente que às vezes ouve uma voz confusa, eu não sei se é de Deus, não sei se não é. E tem gente que diz assim, eu não sei se o meu lugar é aqui, né? Pessoas assim vão passar a vida toda falando isso, irmão, nunca vai ter um lugar para ela, né? Porque ela é muito exigente, é muito crítica, é muito isso, não adianta, não existe isso aí que ela está criando, né? Não existe. É 1 aos Coríntios, capítulo 14, às vezes tem amigo seu que nunca casou, não tem? Aí ele fala o tipo de mulher que ele quer, né? Aí você escuta ele falar o tipo de mulher que ele quer, você fala, irmão, se essa mulher tiver todas essas qualidades, ela não vai ficar com você nunca, né? Se ela for tudo isso que você está falando, meu irmão, ela vai achar alguém que se pareça mais com ela. Você tem que pegar uma pessoa que às vezes tem umas falhinhas igual você tem, e vai se ajeitando, um segurando no outro e vai vivendo, né? É assim que funciona o negócio, né? A Suzy deu sorte que encontrou eu, né? Mas, né? Mas né? Se a gente fosse ficar olhando, irmão, um para o outro, né? E outra, quando você quer casar, vai perguntar para quem é casado, você pega uns 5 aí que faz você desistir. O cara fala assim, ih, você, né? O casamento é igual aquela piscina, o cara entrou, aí ele estava lá na piscina, e aí, está gostoso? Entra!
entra, mas está gostoso, não está? Entra, vai lá pôr o calção, entra lá, põe o short, então eu vou lá pôr o calção, entra, aí eu vou entrar, entra, aí o cara entra, nossa, que gelo, meu, você está louco, você não me falou que estava gelado, se eu falasse, você não entrava, né? O casamento é igual, quer dizer, você tem que ver, se ama uma mulher, casa e acabou, não tem que dar satisfação para ninguém, ficar perguntando para um, irmão, já pensou, você acha ele bonito? Você acha ela bonita? Não, pelo amor de Deus, uma vez a pessoa falou para mim, foi apresentar para a família falou, não tinha um mais feio para você arrumar, aí, quer dizer, a pessoa foi para a cozinha toda feliz, né? E aí, o que vocês acharam dele? Bonito, né? Nossa, não tinha mais feio, não? A hora que ela voltou para a sala, o cara no sofá, ela ficou até com nojo do cara. Olhou, o cara falou, nossa, o que aconteceu? Ela falou, não sei se vai dar certo entre nós, não. Pessoa que ouve os outros, irmão, esse é o problema. E outra, ela coloca um modelo na cabeça dela, e ela acha que aquilo tem que ser. Se eu fosse você, eu pedia para Deus, porque Ele conhece quem vai suportar você. Ele conhece. Às vezes você quer um cristalzinho aí, esse cristalzinho não vai te aguentar não, esse cristalzinho vai quebrar. Você está querendo um cristalzinho bonitinho, ele vai ficar com você 3 meses, vai chamar até a polícia. Né? Falar, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Você tem que falar, meu Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. Preparo, o Senhor sabe fazer isso como ninguém. Vai lá, 1 Coríntios 14, versículo 10, o apóstolo Paulo ensinou algo aqui, ele falou, 14, 10, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Olha só o que ele está falando, eu estou ensinando você a ouvir a voz de quem? De quem? Só que o apóstolo Paulo falou que tem tanta espécie de vozes no mundo. Todas elas têm um significado. Quer dizer, só que eu sei que tem tantas vozes no mundo, mas a voz de quem que eu tenho que ouvir? De Deus. O cidadão está casado, você não vai ouvir voz de pombagira não, meu irmão. Está casada, minha irmã, não vai ouvir voz de Exu não, você vai ouvir a voz de Deus e acabou. Não vai ouvir. Você é jovem, você vai ouvir a voz de Deus, não vai ouvir voz de malandro, não. Quer dizer, todas as vozes têm um significado. Todas elas têm, todas elas. Não tem voz que não tem significado, todas têm. Só que o apóstolo Paulo, no versículo seguinte, ele nos dá o toque, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Quer dizer, então, aquela voz não é a voz de Deus, é como se fosse uma voz estranha para mim. E a minha voz vai ser estranha para aquela pessoa. Nós não vamos falar a mesma língua. Por quê? Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Quer dizer, quando você percebe que aquela voz não é a de Deus, você tem que ser como se fosse estrangeiro para essa pessoa. Agora, por que o mundo fala, o cristão fala, e o mundo gosta? O mundo fala, o cristão gosta, porque tem um significado nessa voz aí que está agradando a pessoa. O apóstolo Paulo, ele diz, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem fala, e o que fala será bárbaro para mim. Quer dizer, eu vou ignorar isso daí, porque não é a voz de Deus, a pessoa vai me ignorar também, porque não anda 2 juntos se não tiver acordo. Se está andando junto, não, é porque tem acordo. Não andarão os 2 juntos se não tiver acordo. Se estiver andando, por exemplo, o namoro. Eu quero um namoro cristão. Se a moça não quiser, vai ter? Não vai ter. O moço não quer, não vai ter. Como é que vai andar os 2 juntos? Minhas amigas ficam tudo falando que o namorado dormiu com ela, você não dorme comigo. O cidadão já tem que dizer, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o José. O José chegou para Maria e falou assim, a gente se separa, eu não vou difamar você não, você vai para o teu lado, eu vou para o meu, sem difamar. Por que vocês se separaram? Nós nos separamos porque ela era uma vampira. Não, vai falar da moça.
né? A gente se separou porque ele era um carnudo. Não, não tem que difamar ninguém. Fala, não, a gente não deu certo, né? A gente não deu certo, ele seguiu o caminho, ela seguiu o caminho, quer dizer, por quê? Agora, por que que fica junto? Porque os dois são fornicários, né? Por isso que ficou junto. Como é que ia ficar junto se um dos dois não fosse fornicário? Quer dizer, se a hora que um falasse, aquela língua não fosse interpretada, aí eu sou como um bárbaro, quer dizer, a língua sua eu não entendo. Eu também não entendo a sua, então tá bom, nem você entende minha língua, nem eu entendo a sua, você segue teu caminho e eu sigo o meu, e acabou. É assim que a igreja vive. A igreja não tem que ficar procurando comunhão com o mundo, a igreja tem que viver a vida da igreja, e acabou. Mas não entende, tudo bem, eu ensinei você a ouvir a voz de Deus. Eu vou terminar, claro, com chave de ouro, essa mensagem de um versículo bíblico, lá em João 11, você vai ver, olha o que a voz de Deus é capaz de fazer. João 11, 39, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já são de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam em que tu me enviaste. Então, além de eu ouvir a voz de Deus, Deus também ouve a minha. Aqui Jesus provou isso. Ele falou, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quer dizer, então, o que eu preciso não é só orar, que tem gente que ora, né, irmãos? Eu nunca vi pessoa que ora mesmo. Uma vez, pessoal, eu sabia que inveja era pecado, mas quase que eu fiquei com inveja de um irmão uma vez. Por quê? Porque eu nunca vi um cara orar igual aquele. E eu falava, meu Deus, eu me sinto um pudim de carne perto dessa pessoa, porque o jeito que o cara ora, horas orando, amém, isso é bonito? Claro que é, só que tem que ser ouvido, né, irmão? Porque ficar falando, se Deus não ouvir também, não adianta, né? Porque tem gente que nem você aguenta ouvir, né? Irmão, a pessoa tem que entender, quer dizer, eu tenho que entender, quer dizer, eu preciso conversar com vocês, mas eu preciso que vocês me ouçam, né? Se vocês não aguentarem me ouvir, não adianta, né? Quer dizer, então, irmãos, quando nós oramos, Jesus falou, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quer dizer, então, será que essa oração que eu estou fazendo, que eu estou falando, eu oro todo dia para o Tite me chamar para a seleção, o Tite não me chama, né? Por que o Tite não me chama para a seleção? Poxa, eu jogo bola, né? Aí fala, não, Deus não está me ouvindo. É claro que não, né, irmão? Claro que não. A oração que eu estou fazendo é absurda. Tem gente orando para destruir casamento dos outros, quer dizer, para o seu casamento, para a pessoa que você quer ficar, dar certo, tem que destruir o casamento dos outros. Você quer que Deus ouve um negócio desse aí? Né? Como é que pode, né? Quer dizer, Deus ele tem que ouvir, ele vai dar ouvidos à oração. Quando Jesus falou, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele falou aqui, ó, versículo 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Como é que o Lázaro estava lá dentro, pessoal? Morto, fazia 4 dias. Olha o poder dessa voz, pessoal. Olha o poder dessa voz. Não interessa o jeito que você está hoje, irmão, você está melhor que o Lázaro. Você está melhor que o Lázaro. Olha a voz, irmão. A hora que Jesus falou, Lázaro, vem para fora, aquela voz, irmão, entrou ali. E olha, irmãos, do jeito que bateu no Lázaro, estava em decomposição, irmãos. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo, a voz de Deus é poderosa, ela quebra o cedro do Líbano. Pastor, tem um familiar meu que não quer saber de nada, clama,
manda a voz de Deus lá, manda a palavra de Deus lá, você vai ver, você não vai entrar vida naquele desânimo lá, em nome de Jesus. Deus é poderoso, Ele é Senhor, irmãos, Ele é Senhor. Agora, antes de entrar, eu estava lendo uma carta de um irmão que tomava café da manhã aqui com a gente. Ele está dizendo para orar para ele que o mês que vem vai ser a audiência dele, está preso. Quantas oportunidades não foram dadas a ele no café da manhã, ele acabou sendo preso de novo. Mas mesmo estando preso, ele ainda quer Jesus, está pedindo oração. Nós vamos orar, vou ver se eu vou visitá-lo e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para você? A voz de Deus tem que entrar. Se não entrar, não tem vida, não adianta. Irmãos, a hora que ele falou, Lázaro, sai para fora, olha, vem para fora, né? E o versículo 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, é essa voz que é poderosa em nome de Jesus. Pode estar na falência, a voz de Deus entra lá, irmão, em nome de Jesus. Deus muda tudo. Pastor, eu estou pensando em tirar até minha vida, a voz de Deus entra, essa pessoa vai ser usada para salvar a vida dos outros depois. Quer dizer, a voz de Deus, pessoal, ela é muito poderosa, muito, muito. Ela cura, pode estar o rim, o fígado, o estômago, o esôfago. A pessoa pode estar com um problema seríssimo, às vezes até de labirintite, uma tontura que não passa. Quer dizer, a voz de Deus, ela entra, é uma coisa incrível. A pessoa vai fazer o exame depois, o médico fala, olha, não tem mais, vamos diminuir o remédio, a depressão entra e a depressão vai embora, e a pessoa quer viver, ela quer algo. Você vê, o Lázaro estava morto, 4 dias, pessoal, em decomposição, mas a voz de Deus entrou, e aonde a voz de Deus entra, irmão, o poder acontece, em nome de Jesus. E eu vou orar com você. Vamos nos colocar em pé.